Bem-vindos à primeira aula do curso da bonequinha Gabi. Nessa primeira aula nós vamos fazer toda a base do corpinho da Gabi, deixando então o padrãozinho dela finalizado. Lembrando que esse padrãozinho é o mesmo da bonequinha Manu que já temos aqui no canal. Esse curso é em parceria com as linhas Corrente, Fios Amigo Love e também com a loja Leilarte Aviamentos. Na descrição desse vídeo tu vai encontrar lista completa de material e todas as informações sobre o curso. Lembrando que é super importante que tu assista o primeiro vídeo desse curso, onde tem a introdução ao curso e lá tem todas as informações necessárias para tu tecer a tua peça. Então, acesse o vídeo anterior a esse ou clica aqui na legenda na playlist do curso que tu vai ter acesso então ao vídeo de introdução. Aconselho vocês que assistam esse vídeo para não ficar dúvida sobre a execução da nossa peça. E sem mais delongas, vamos para nossa aula, bora crochetar. Eu vou iniciar pelas perninhas e eu vou iniciar aqui subindo 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. A contar da agulha, eu vou pular 1, 2, na segunda eu vou entrar e vou vir aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos. No último pontinho que tem aqui, eu vou botar 3 pontos juntos para mim virar. 1, 2 e 3 pontos juntos. Agora, eu vou vir pelo outro lado aqui, fazendo 3 pontos desse lado. Então, eu viro e venho do outro lado, ó. 1, 2 e 3 pontos. No último pontinho que eu tenho aqui, eu vou colocar 2 pontos juntos no mesmo ponto. Fazer um aumento aqui no último, ó. 1 e 2. E fico aqui no meu trabalho com 12 pontos baixos. Agora, eu vou vir aqui, ó, direto no meu primeiro pontinho da próxima volta, daqui a segunda volta, ó. E vou fazer um aumento nesse primeiro ponto aqui, colocando 2 pontos juntos no mesmo ponto. Venho com o meu marcador de pontos no primeiro ponto do aumento, para determinar o início da minha carreira. Agora, eu vou fazer aqui 3 pontos na sequência. 1, 2 e 3. Nos 3 pontos que a gente fez aqui da virada, eu vou botar 3 aumentos. Então, aqui eu vou fazer 3 aumentos seguidos. Um aumento no primeiro ponto. Mais um aumento no segundo ponto. E o último aumento aqui no terceiro pontinho. Mais um aumento. Agora, aqui desse lado, eu vou fazer 2 pontos. Opa. E, opa. 2 e 3 pontos. 3 pontinhos. Agora, aqui, eu vou fazer 2 aumentos para encerrar minha volta aqui, ó. Um aumento. E um próximo aqui no último, 2 aumentos. E eu encerro a minha volta aqui com 18 pontos no total, tá? Agora, com 18 pontos, as próximas 3 voltas vão ser de ponto sobre ponto. Então, eu vou fazer a volta 3, 4 e 5, trabalhando um ponto para cada ponto que eu tenho aqui no meu trabalho, tá? Então, serão 3 voltas de 18 pontos, sempre marcando aqui o meu primeiro ponto pra gente sempre saber o início da nossa carreira, tá? Então, vamos subir 3 voltinhas de 18 pontos. Finalizadas minhas 3 voltinhas aqui, então, de 18 pontos, agora eu vou pra volta de número 6, onde eu vou iniciar minha volta aqui trabalhando 6 pontos baixos. Então, fazer 1, 2, vou vir com o meu marcador de pontos aqui no primeiro ponto. 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, eu vou fazer aqui 3 diminuições. Então, venho aqui a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, faço a minha primeira diminuição. 1, 2, e a última aqui, 3 diminuições seguidas. E agora, eu vou encerrar minha volta aqui com 6 pontos. 1,
2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontos. E eu tenho aqui no meu trabalho agora 15 pontos. Agora, vamos para a volta de número 7. Vamos iniciar a volta de número 7 aqui trabalhando 4 pontos. 1, 2, vamos marcar o primeiro ponto. 3, 4 pontos. Vamos repetir aqui na frente 3 diminuições novamente, ó. 1, 2, e, opa, 3 diminuições, apertadinho, que é uma peça pequenininha, né? E agora, eu vou encerrar minha volta aqui trabalhando. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. E agora, eu tenho 12 pontos no meu trabalho. Vou arrumar aqui meu pezinho pra ficar direitinho. E agora, é só sobre esses 12 pontos que eu vou trabalhar, tá? Então, agora serão só voltas de ponto sobre ponto. Conforme eu for fazendo a minha peça aqui, eu já vou colocando enchimento pra não ficar difícil de encher, tá? Então, conforme eu vou subindo a minha perninha aqui, eu vou colocando enchimento. Agora, eu vou trabalhar da volta de número 8, que é essa próxima volta que segue aqui, até a volta de número 23. Então, vão ser aqui no total 16 voltas de 12 pontos. Como eu falei, é uma peça muito fácil e muito simples de fazer. Então, vamos subir agora só voltinhas de ponto sobre ponto. No total, serão 16 voltas. Vamos até a volta de número 23. Então, depois que eu finalizei as duas perninhas, ó, eu já fiz. Elas estão prontas, previamente cheias até quase o final delas. Só não enchi toda ela para não ficar difícil da gente crochetar depois. Uma delas eu já fiz o acabamento e a outra eu vou fazer o acabamento com vocês, porque a gente vai cortar os dois fios, tá? Então, aqui, ó. No último pontinho que eu fiz, eu voltei e deixei um pedacinho de fio pra gente fazer o arremate. O arremate de ambas as pernas são iguais, tá? Então, aqui, fiz o arremate das pernas daquela, agora eu vou fazer essa com vocês. Botei o fio numa agulha de tapeceira e vou pular o primeiro ponto que eu tenho de base aqui, ó. Vou vir no segundo ponto e vou passar esse fio aqui pra trás, desse jeito. Agora, eu vou vir aqui, ó, no último ponto, pegando só pela alcinha de trás do meu ponto. E também vou pegar na alcinha de baixo aqui, de trás dos pontos aqui embaixo também, pra trancar esse fio. E vou tocar ele aqui pra dentro, assim. Vou vir aqui com a minha agulha e vou ajustar esse pontinho, esse falso ponto que a gente criou aqui, ó, pra ele ficar bem direitinho. Então, aqui a gente gerou um falso pontinho com um acabamento bem bonito, tá? Só parou com o crochê, já fez o arremate do fio aqui, no lugar que parou mesmo de ambas as pernas. Ó, vou cortar esse excesso aqui e tá pronto. Antes da gente unir as perninhas aqui e começar a subir o corpinho, a gente vai deixar pronto os bracinhos, tá? Os meus bracinhos já estão prontos aqui, porque a execução dele é bem simples, então eu vou explicar pra vocês como que a gente vai fazer os bracinhos. Os dois bracinhos a gente vai fazer do mesmo jeito, iguais. Pra fazer o bracinho, eu vou fazer um anel mágico de 7 pontos e depois eu vou subir 14 voltas de 7 pontos, tá? É só ponto sobre ponto. Então, a gente faz um anelzinho mágico de 7 pontos e depois trabalha da carreira de número 2 até a carreira de número 15, só ponto sobre ponto. No total, são 14 voltas. Quando eu chegar no final das voltas, no bracinho não vai enchimento, gente, para um bracinho bem molinho mesmo. E é uma peça bem pequena, então não precisa de enchimento, nada de enchimento nos bracinhos. Quando eu chegar no final, eu deixo um pedacinho de fio de mais ou menos uns 10, 15 centímetros, assim, ó, pra mim depois fazer uma pequena costurinha no braço, mas é pouca coisa mesmo, tá? Então, aqui, ó, 2 bracinhos exatamente iguais, tá? Rolou pra vocês também aqui a receitinha do bracinho, que é bem fácil de fazer. Agora, a gente vai unir as pernas. Deixa eu pegar de volta aqui as pernas, ó. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai posicionar as nossas pernas assim, para elas ficarem bem alinhadinhas. A gente vai ver que tem um lado das perninhas que elas ficam bem retinhas e bem direitinho. Ó, assim.
Depois que eu alinhei aqui, tô vendo que elas estão bem direitinho, eu vou dobrar a minha peça no meio, assim, ó. Ambas as peças, tá? Daí eu vou vir com alguma coisa que vai marcar aqui o ponto que eu vou pegar aqui e o ponto que eu vou pegar aqui, que elas fiquem bem no meio. Ó. Marquei o meio dos dois lados. Então, eu vou tirar primeiro desse lado aqui, que eu já sei que aqui é o meio, é onde eu tenho que pegar meu ponto, ó. E daí eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou pegar o meu fiozinho, deixa eu pegar uma outra agulhinha aqui. E vou dar uma laçada fora do meu trabalho. Assim. Feito isso, agora eu vou puxar essa laçadinha aqui nesse ponto que eu marquei. Assim, esse fiozinho depois a gente esconde lá pra dentro. Vou fechar a minha laçada. E vou subir aqui 3 correntinhas. 1, 2, 3. Não apertem tanto que a gente vai trabalhar nessas correntinhas, tá? Depois eu vou pegar a perninha, a outra perninha aqui no ponto que eu marquei. Então, vou vir aqui no ponto que eu marquei. Que casualmente aqui é o ponto que a gente fez o acabamento, tá? Mas no de vocês pode variar esse pontinho aqui, então cuidem o ponto que vocês vão fazer. E agora eu vou vir nessa perninha aqui, direto nesse pontinho, já vou botar aqui o meu primeiro ponto baixo, ó. E aqui eu vou fazer 12 pontos baixos, porque eu tenho 12 pontos nesta perna, então eu vou fazer 12 pontos baixos aqui. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, e vou seguir fazendo ponto sobre ponto aqui até fechar os 12. Depois que eu fiz os 12 pontos desta perninha, eu caí aqui nas minhas 3 correntinhas, ó, que a gente fez, ó. 1, 2, 3. Agora, eu vou fazer um ponto para cada correntinha que eu tenho aqui, tá? Mas eu vou pegar só essa primeira alça aqui, ó. Cuidem pra correntinha não torcer. Da minha correntinha, porque depois eu vou trabalhar nas alças lá de trás, pra fazer a parte de trás. Então, eu vou vir aqui fazer, ó. 1, na próxima. 2, e na próxima. 3 pontos, 1 em cada correntinha. Agora, eu vou vir aqui na perninha desse lado aqui, não é no ponto que a gente emendou e subiu as correntinhas, tá? É no ponto da frente desse ponto que a gente fez essa emenda aqui, ó, tá? Então, no ponto da frente da emenda, eu vou vir e vou colocar o primeiro ponto desta perninha. Nesta perninha, eu também vou fazer 12 pontos baixos. Então, eu fiz 1, 2, 3, e eu vou seguir aqui trabalhando ponto sobre ponto até fechar os 12. Então, aqui, ó, eu tô chegando aqui no final e eu fiz 11 pontos. Agora, o 12º ponto é o ponto que a gente subiu as correntinhas aqui, o ponto da emenda da cor, tá? Então, nesse ponto aqui é o meu 12º ponto, onde eu vou colocar o meu último ponto aqui, fechando 12, tá? Agora, eu tenho aqui, ó, as 3 correntinhas por esse lado, ó. 1, 2, 3 correntinhas. E eu vou fazer aqui um ponto para cada correntinha que eu tenho aqui deste lado. Então, eu vou vir aqui, eu vou pegar o pontinho aqui. 1, 2, e o último aqui, bem apertadinho, né? Deixa eu afrouxar ele aqui um pouquinho com a agulha de tapecei, que ele tá bem apertado. 2, e o último aqui na última correntinha. Que teimoso. 3. Tá? E eu encerrei aqui, então, a minha volta. Trabalhando 12 pontos nessa perna, 3 pontos nas correntinhas da frente, 12 nessa perna e 3 nas correntinhas de trás. Este fio aqui que a gente iniciou aqui, ó, eu vou passar ele aqui pra dentro do meu trabalho. E vou esconder ele lá dentro, ó. Vou enrolar ele aqui e vou esconder ele lá junto com a minha fibra, depois ele fica escondidinho lá. Tá? Esse fio inicial aqui. Então, agora eu tenho aqui no meu trabalho 30 pontos, né? 12 pontos em cada perna e 6 nas correntinhas, 3 na frente e 3 atrás. No total, eu fechei 30 pontinhos aqui, as minhas pernas já estão unidas, ó, como elas fecham assim, pra frente assim, tá? Agora, a gente só vai trabalhar sobre esses 30 pontos que nós temos aqui, tá? Então, agora, a gente vai fazer aqui da volta de número 2, que é essa próxima volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta
de número 6, ou seja, serão 5 voltas agora de ponto sobre esses 30 pontos, tá? Não tem segredo nenhum, é bem fácil. Vamos trabalhar aqui, então, 5 voltinhas de 30 pontos. Cheguei no final das minhas voltas aqui, ó, de ponto sobre ponto. Nessa altura que eu tô aqui, depois das 5 voltas, eu cortei o meu fio, porque eu vou trocar agora pra cor de pele. Então, nós vamos voltar ao nosso último ponto aqui, ó, nas 2 últimas laçadinhas, e já vamos encerrar esse último ponto aqui com a cor de pele, tá? Então, aqui, ó, vou puxar o meu fio cor de pele, assim. Depois dessas 2 pontas, eu dou um nozinho e escondo. Agora, eu venho aqui no primeiro ponto, pego só na alcinha de trás do primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Pego agora o ponto pela parte da frente, aqui pegando as 2 laçadinhas, e faço o meu primeiro ponto baixo. Esse fio aqui da cor nova que eu vou trabalhar, eu vou puxar bem, o outro eu puxo um pouco, mas eu puxo bem esse daqui pra esconder o baixíssimo lá atrás. Aqui eu vou dar um nozinho nas 2 pontas. Assim. Vou cortar aqui os excessos também. E essas pontas aqui, depois eu escondo lá dentro do meu trabalho. Tá? Então, aqui, ó, fiz o primeiro ponto. Então, eu fiz um, vou vir no próximo, vou fazer 2, e no próximo, 3 pontos, e agora eu vou fazer uma diminuição. A alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto, e faço a minha diminuição. Essa sequência aqui de 3 pontos e uma diminuição, agora eu vou seguir aqui por toda a minha volta, tá? Então, aqui eu tinha 30 pontos e eu vou fazer uma sequência de 3 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, eu vou ter 24 pontos no meu trabalho. Então, vamos seguir em 3 pontos e uma diminuição até o final. Finalizada aqui a minha volta, então, de 3 pontos e uma diminuição, agora eu tenho 24 pontos no meu trabalho. E as próximas 2 voltas serão sobre esses 24 pontos. Então, eu já vou vir aqui, ó, no meu primeiro pontinho, fazer o meu primeiro ponto baixo e seguir aqui trabalhando agora 2 voltas de ponto sobre os 24 pontos, tá? Então, vamos subir aqui o nosso trabalho na volta 8 e 9 de ponto sobre ponto. Finalizadas as 2 voltinhas, então, de 24 pontos, agora eu vou para a volta de número 10, e na volta de número 10... eu vou iniciar a minha volta aqui trabalhando 2 pontos baixos. 1 e 2. Vamos botar o marcador aqui no primeiro ponto. Então, minha sequência nessa volta será 2 pontos e uma diminuição. Vou vir aqui, alcinha da frente, e vou fazer a minha diminuição, tá? Então, vamos seguir aqui fazendo 2 pontos e uma diminuição até o final. No final da volta de número 10, eu terei 18 pontos no meu trabalho. Agora, com 18 pontos aqui no meu trabalho, as próximas 3 voltas serão de ponto sobre ponto. Então, a volta 11, 12 e 13, nós vamos trabalhar sobre os 18 pontos, tá? Então, vamos só fazer aqui 3 voltinhas no total de 18 pontos. Então, aqui, ó, terminei as minhas 3 voltas de 18 pontos. Nessa altura, a gente vai colocar os bracinhos na nossa boneca, tá? Eu vou ensinar um jeito super fácil de colocar bracinho, que vocês não vão nunca mais errar os bracinhos e ficar torto, tá? É um jeito bem fácil mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho 18 pontos aqui na minha boneca, tá? Eu vou trabalhar 6 pontos para emendar braço e vou deixar 6 pontos livres atrás e 6 pontos livres na frente. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para acertar os bracinhos, a gente vai botar ela bem retinha, assim, e vai dobrar ela bem no meio, assim, ó. E aqui no meio, a gente vai deixar 6 pontos liberados bem na frente da nossa boneca, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. E aqui eu vejo que meus marcadores estão ambos no mesmo lugar, paralelo às pernas. Aqui, eu tenho que deixar na dobra aqui na curvinha aqui, 3 pontos, ó. Que o primeiro ponto é onde está o marcador. 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. Então, 3 pontos aqui e aqui, que é onde a gente vai fazer a costura dos bracinhos. E aqui, 6 pontos na frente. Se você deixar em 6 pontos bem retinhos aqui na frente, ó, o bracinho não tem como ficar torto,
tá? Então, eu vou costurar primeiro este bracinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou pegar aqui qualquer um dos bracinhos, porque ambos são iguais, né? E vou introduzir o fio aqui na minha agulha de tapeceiro. Assim. Tá? Agora, eu vou pegar esse bracinho e vou botar aqui, ó, onde eu tenho esses 3 pontos aqui, ó. 1, 2, 3. O primeiro ponto é onde tá meu marcador, tá? E eu vou costurar este bracinho aqui, ó. Vou tirar o marcadorzinho aqui. Então, aqui é o primeiro ponto onde estava o marcador, ó. Então, eu vou passar aqui, ó, pelo ponto onde estava o marcador, o meu fio. E vou trazer aqui juntinho, ó. Deixa eu só arrumar aqui, pra ficar bem direitinho, ó. Trouxe o bracinho aqui, vou deixar ele aqui juntinho, ó. O primeiro ponto que eu vou costurar aqui do meu bracinho não é o último ponto, é o primeiro ponto aqui depois do nosso fio aqui, ó. Esse é o último ponto, onde tem o fio emendado, é o primeiro ponto depois do fio, que é o primeiro ponto do bracinho, tá? Então, aqui, ó. Costurei um ponto do corpinho com um ponto do bracinho, ó. Vou reforçar no mesmo lugar, pegando o ponto do bracinho e o ponto do corpinho aqui, ó. Então, aqui eu fiz a primeira costura, tá? Agora, eu vou vir aqui no segundo ponto, que eu separei aqui no meu corpinho, e no segundo ponto aqui do meu bracinho, ó. 2. E agora, eu vou pegar aqui, ó, o terceiro ponto do meu corpinho com o terceiro ponto do bracinho. Então, eu costurei 3 pontos do bracinho com 3 pontos do corpinho. Esse marcador tá me atrapalhando. Vou tirar aqui o marcador do meu último ponto. Aqui, ó. Nesse último aqui que eu fiz a costura, eu também dou um reforcinho nele, ó. Então, no primeiro e no último, eu vou passar 2 vezes. E aqui também, ó. Passei aqui no último, de novo, ó, pra reforçar a minha costurinha. E aqui eu já vou dar um nozinho. Porque senão vai ficar aqui dentro e não vai aparecer, ó. Tá? Feito o nozinho, este fiozinho aqui, eu vou esconder dentro do meu bracinho. Porque meu bracinho não tem enchimento, então dá pra me esconder o fio lá dentro. Tá? Então, eu costurei aqui o primeiro bracinho. A gente costurou com 3 pontos aqui o primeiro bracinho, ó. E daí, sobrou 4 pontos do meu bracinho. 1, 2, 3, 4 pontos. Nesses 4 pontos, depois eu vou trabalhar, tá? Então, costurado aqui o primeiro bracinho, agora a gente vai costurar o outro bracinho. Então, aqui onde tem o outro lado, ó, 1, 2, 3 pontinhos do outro lado pra gente costurar. Aqui a gente começou costurando da frente pra trás os pontinhos, mas como é braço direito e esquerdo, esse daqui, agora a gente vai começar a costurar do terceiro pra frente, ó, 1, 2, 3, do último pra frente. Então, eu vou vir aqui no último ponto dos 3 que eu tenho aqui marcados, né, e vou passar o meu fio assim, ó, tá vendo? Agora, eu vou voltar aqui pegando o ponto do bracinho, que é o primeiro ponto do trabalho, tá? Ó. Vou reforçar o primeiro ponto aqui, daqui, e o primeiro ponto do bracinho. Sempre o primeiro e o último eu dou uma reforçadinha, tá? Vou tirar o marcador aqui, que eu já não preciso mais dele. 1. Aperto bem. Venho no segundo ponto que eu deixei aqui no meu corpinho. Ó, e no segundo ponto aqui do meu bracinho. 2, e o último aqui do corpinho, e o último aqui do bracinho, 3. Nesse último aqui, eu dou aquele reforcinho da costura. Eu repasso a costura e dou um nozinho e escondo o fio, tá? Aqui. Aperto bem. Este fio eu vou esconder dentro do bracinho, que não tem enchimento, então eu posso esconder ele aqui dentro. Pronto. E a gente colocou aqui, os 2 bracinhos já estão devidamente estaladinhos aqui na nossa boneca. Viu como é fácil? Quando a gente coloca os bracinhos assim, ó, agora a gente não tem erro na peça, tá? Então, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui. E aqui atrás eu tenho 6 pontos liberados também, ó. 1, 2, 3, 4, 5,
6 pontos aqui atrás também, tá? Então, agora a gente vai dar sequência aqui no nosso trabalho. A gente já emendou os bracinhos, então vamos dar sequência. Aqui, pra mim dar sequência no meu trabalho, eu vou deixar alinhado aqui atrás 3 pontos pra cada lado. Aqui no final desse bracinho tem 1, 2... E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu vou alinhar aqui o meu trabalho bem no meio, para ele ter 3 pontos para cada lado. Vocês façam aí no trabalho de vocês, para ficar bem alinhadinho também, façam um pontinho a mais, ou quantos pontos aí precisar no trabalho de vocês, para alinhar e ficar com a mesma quantidade de pontos para cada lado, ó. Tenho 3 pontos aqui e 3 pontos aqui agora, ó. Tá bem no meinho o meu trabalho, tá? Importante que vocês deem essa alinhadinha aqui, para a peça ficar bem simétrica, tá? Agora, a gente já emendou os braços aqui na volta de número 13, né? A gente emendou na última volta que a gente fez, agora a gente vai para a volta de número 14. Na volta de número 14, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu vou trabalhar assim, ó, os 3 pontos desse lado, ó. 1, 2, 3 pontos, que a gente alinhou aqui atrás para ter 3 pontos para cada lado, né? Bem certinho, ó. Então, agora a gente vai trabalhar aqui os 4 pontos desse bracinho. Para que esses pontos aqui não fiquem muito apertadinhos, eu vou vir aqui, ó, com o cabo da minha agulha e vou abrir esses pontinhos assim, ó, esse bracinho assim, ó, pra gente conseguir trabalhar, ou pode ser também assim, ó, com a tesoura. E vou dar uma laceadinha pra gente trabalhar esses 4 pontos aqui sem ficar muito apertadinho, porque como é uma peça pequena, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, não é o ponto que a gente emendou, é no ponto da frente, então, esse ponto aqui a gente puxa bem pra ele ficar bem apertadinho, e eu vou vir aqui, ó, no primeiro pontinho dos 4 que sobraram no bracinho, e vou trabalhar aqui, ó, bem apertadinho esse ponto aqui, esse primeiro ponto, pra ele não ficar buraco. 1, no próximo, 2, 3, e o último aqui. 4 pontinhos desse bracinho. Novamente, eu vou puxar bem aqui esse fio para que não fique buraquinho aqui. E vou vir aqui nos 6 pontos que eu tenho aqui da frente. Então, aqui não é o ponto que eu emendei, esse é o ponto da costura, é no ponto da frente. Aperto bem esse primeiro pontinho aqui para não ficar buraco. E faço aqui, ó. 1, aqui na frente da peça, 6 pontos, né? 2, 3, 4... 5 e 6 pontos. Agora, eu vou fazer os 4 desse bracinho novamente. Eu venho aqui, ó, dar uma abridinha no meu bracinho pra marcar bem os meus pontinhos, que não ficar muito apertado. Senão a peça fica muito apertadinha, é ruim de trabalhar. Então, é sempre bom vocês ir mexendo nela pra ficar fácil. Então, aqui é o ponto da emenda, não é nesse, é no pontinho da frente. Puxo bem esse primeiro ponto aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontinhos desse braço. Agora, eu vou fechar com os últimos 3 aqui de trás do meu trabalho, tá? Então, aqui, ó. Não é esse último ponto aqui, esse marcador tá me atrapalhando. Não é esse último ponto aqui da emenda, é 1, 2 e 3. Então, eu já venho direto no próximo aqui, aperto bem esse pontinho também, ó, e faço 1, 2 e 3 pontinhos, tá? E encerro aqui a minha volta. Agora, novamente, venho aqui e vou ajustar aqui a minha peça, porque a gente vai colocar agora enchimento, tá? Já vamos deixar nossa peça praticamente toda cheia aqui na base do final das perninhas e do corpinho, a gente já vai encher pra dar formatinho nela. E estão colocados aqui o bracinho, ó, tá? Sempre é bom que vocês vão trabalhando a peça de vocês, tá? Então, aqui, ó. Então, essa daqui foi a volta de número 14, né? Que a gente fez agora, trabalhei pelos bracinhos também. E agora, eu fiquei aqui no meu trabalho, então, com 20 pontos. Eu trabalhei aqui atrás 6 pontos, 3 em cada lado, 4 em cada bracinho e 6 aqui. Então, eu tenho 20 pontos no meu trabalho, tá? E agora, a próxima volta aqui, a gente vai trabalhar as diminuições. Mas antes de eu começar as minhas diminuições aqui, porque já vai ficar bem apertadinha a minha peça, eu já vou encher a minha peça mais ou menos até aqui, perto da axila dela, para não ficar muito difícil depois, tá? Então, eu já venho com enchimento aqui e vou preencher aqui o corpinho da minha boneca com enchimento. Então, aqui, ó, já pus enchimento aqui
até mais ou menos aqui um pouquinho depois, 2 carreiras depois da bermudinha dela. E olha que lindinho já tá ficando o corpinho dela. Bem facinho de fazer, né, gente? Essa boneca é um xodó. Ó, então agora a gente vai fazer as diminuições. Vamos começar a fazer diminuições. E a gente vai fazer diminuições sempre nas axilas, tá? Então agora a gente vai trabalhar da seguinte forma. Pra gente dar caimento aqui pro bracinho dela. A gente vai iniciar aqui, por isso que era importante que a gente centralizasse aqui atrás, porque a gente tem que ter a mesma medida de pontos pros dois lados. A gente vai trabalhar aqui, ó. 1, 2 pontos, e vou pegar o meu marcador, vou botar aqui no meu primeiro ponto, pra gente não se perder. E agora eu vou fazer uma diminuição. 2 pontos e uma diminuição. Ó, 1. Agora, eu vou fazer 2 pontinhos aqui na sequência. 1 e 2. Agora, eu vou fazer mais uma diminuição. Então, vou vir aqui, ó. Uma diminuição. A peça vai ficando pequenininha, vai funilando, cada vez é um pouquinho mais complicado. Agora, eu vou fazer aqui 4 pontos aqui na frente, ó. Então, vem aqui, vou fazer. 1, 2, 3, 4 pontos. Novamente, uma diminuição. Dois pontinhos nesse bracinho aqui. 1. 2, mais uma diminuição. E vamos terminar aqui com 2 pontos. 1 e 2 pontinhos. Então, a gente fez aqui 4 diminuições. As diminuições foram estrategicamente, sempre nas axilas na frente e atrás. E a gente ficou agora com 16 pontos aqui no nosso trabalho, tá? Ó, vamos vir com a nossa agulha sempre ajustando os nossos pontos assim. Importante que vocês vão trabalhando a peça, para que a peça fique bem bonita, tá, gente? Vamos fazendo e vamos ajustando a nossa pecinha para ela ficar bem alinhadinha, tá? Agora, eu tenho 16 pontos aqui no meu trabalho. E agora, a minha próxima sequência que eu vou fazer aqui, vai ser de 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. Agora, não tem lugar certo de diminuição. É só nós seguir aqui com a sequência básica de diminuições trabalhando. 1, 2 pontos, vamos pro marcador de pontos aqui, ó, pra gente não se perder. Ele atrapalha, mas ele é útil, né? 2 pontos e uma diminuição. Então, vamos seguir aqui fazendo 2 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. E no final aqui dessa volta, então, que é a volta de número 16, eu vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Vamos em 2 pontos e uma diminuição, então, por toda a nossa volta. Eu terminei aqui a minha voltinha de 2 pontos e uma diminuição, que foi a volta de número 16, e eu fiquei com 12 pontos no meu trabalho. Antes da gente fazer a nossa última volta em diminuições e subir o pescocinho, a gente já vai preparar a sustentação do pescocinho dela, tá? Daí aqui vocês podem fazer várias opções de sustentação. Vai depender do tamanho da criança que vai receber essa peça, tá? No caso aqui, as minhas naninhas são babies, né? São para crianças bem pequenas mesmo. Então, eu vou usar aqui, ó, um bastão de cola quente, do mais fininho, para fazer a sustentação. Por quê? Ele tem movimento, mas, ao mesmo tempo, ele é macio, tá? Não tem perigo aí de dar nenhum acidente e machucar a criança. Aqui eu tenho 10 centímetros de bastão, tá? Então, o que eu fazer aqui? Eu fazer espaço para colocar o meu bastão. Então, eu vou vir aqui, ó, pode ser com o cabo da agulha mesmo.
com a tesourinha para fazer o buraquinho do meu bastão, com a pinça, ferramenta que você tiver em mão. Vou deixar o buraquinho da meu bastão ali, o buraquinho prontinho para receber o meu bastãozinho, ó. Encaixei. Ele tem que vir até mais ou menos aqui, ó, quase no final da calcinha dela para ele sustentar bem, tá? E até mais ou menos a metade da cabeça dela, um pouquinho mais. Agora, aqui, já com esse bastãozinho aqui dentro, eu vou terminar de colocar enchimento aqui no meu corpinho. Eu vou encher todo o meu corpinho até quase no final. Vou deixar aqui a parte dos ombros, 2 carreirinhas faltando aqui, pra me encher depois no finalzinho, pra não ficar tão difícil da gente trabalhar com essa sustentação depois. Mas essa parte do corpinho aqui eu já posso deixar completinha de enchimento, tá? Então, eu vou botar meu enchimento aqui e já retorno. Então, eu coloquei aqui, ó, enchimento até a maior parte do meu corpinho, até mais ou menos aqui as axilas, pra não ficar ruim da gente crochetar aqui, não ficar pegando fibra junto, tá? Depois o resto a gente pode encher com a ajuda da pinça, quando a gente já tiver adiantado bastante da cabeça aí, senão vai ficar muito ruim da gente crochetar, tá? Então, aqui, ó. Feito isso, então, agora eu vou pra minha última volta de diminuições aqui do meu corpinho, e nessa volta eu vou repetir aqui a mesma sequência dos 2 pontos e uma diminuição, tá? Então, eu vou seguir aqui trabalhando 2 pontos e uma diminuição por toda a minha volta. Na volta de número 17, a gente vai ter que trabalhar já com a sustentação do pescoço, então, ficar um pouquinho mais chatinho de crochetar. Vamos trabalhar aqui 2 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta e encerrar a volta 17 com 9 pontos no nosso trabalho. Finalizada a minha voltinha aqui, então, de 2 pontos e uma diminuição, agora eu tenho 9 pontos no meu trabalho, e essa próxima volta que segue aqui, que é a última volta do meu corpinho, a volta de número 18, eu vou trabalhar só ponto sobre ponto, tá? Então, essa voltinha aqui, a gente vai trabalhar um ponto para cada um dos 9 pontos que a gente tem aqui no nosso trabalho. Então, vamos nessa volta de ponto sobre ponto. Finalizei aqui minha última volta do corpinho de 9 pontos, então, e eu tô aqui no meu trabalho, ó, eu vou fazer um pontinho a mais, depois que eu cheguei no final da minha carreira, eu vou fazer um ponto a mais pra centralizar novamente a minha peça aqui atrás, e depois a gente começar a cabecinha bem centralizado. Então, aqui, ó, um ponto a mais eu fiz aqui no meu trabalho, ó, e tô agora, de novo, bem aqui no meio, tá? Vejam aí se vocês não precisar fazer mais de um, mas acredito que se vocês estão fazendo comigo, vai dar igualzinho a pontuação minha, tá? Eu vou fazer agora a primeira volta da cabeça, tá? Então, vamos começar uma contagem aqui da cabecinha dela. Nessa primeira volta da cabeça, eu vou trabalhar aqui uma sequência de 1, 2 pontos e um aumento. Essas primeiras etapas aqui com a sustentação do pescoço é um pouquinho mais chatinho de crochetar, mas dá pra fazer de boa. Então, aqui eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento aqui por toda a minha volta. No final aqui da primeira volta da cabeça, eu vou ficar com 12 pontos. Vamos em 2 pontos e um aumento. Agora, na segunda volta da minha cabeça, a minha sequência aqui vai ser toda em aumentos. Eu tenho 12 pontos aqui no meu trabalho, e eu vou fazer um aumento para cada um desses 12 pontos que eu tenho aqui, e vou finalizar aqui a minha segunda volta com 24 pontos. Então, essa volta aqui, nós vamos trabalhar ela toda em aumentos. Para cada pontinho, a gente coloca um aumento, formando, então, 24 pontos no final dessa volta. Na minha terceira volta da cabeça, depois de fazer toda a minha volta aqui em aumentos, a minha sequência será 1, 2, 3 pontos e um aumento. E a gente vai seguir aqui essa sequência de 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta, encerrando aqui a nossa terceira volta, então, com 30 pontos, tá? Então, agora nós vamos em 3 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Na minha quarta volta, a minha sequência será 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E eu vou seguir aqui trabalhando os 4 pontos e um aumento até o final. E no final dessa volta, eu vou ficar com 36 pontos no meu trabalho. Então, a gente vai aqui em 4 pontos e um aumento até o final. Na minha quinta volta, a minha sequência será 5 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final dessa volta, nós teremos 42 pontos no nosso trabalho. Vamos em 5 pontos e um aumento. Na minha sexta volta, a minha sequência será 6 pontos e um aumento por toda a minha volta, encerrando a sexta volta com 48 pontos. Então, vamos em 6 pontos e um aumento por toda a nossa volta.
Agora, aqui na minha última volta em aumentos, a minha sequência será 7 pontos e um aumento por toda a minha volta. No final da volta de número 7, aqui nós teremos 54 pontos. Então, vamos fazer 7 pontos e um aumento por toda a nossa volta. Finalizada aqui minha volta, então, de 7 pontos e um aumento, agora a gente vai trabalhar voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora nós vamos trabalhar aqui da volta de número 8, que é essa próxima volta que segue aqui no nosso trabalho, até a volta de número 19, então serão no total aqui 12 voltas de 54 pontos. Vamos subir aqui 12 voltinhas de ponto sobre ponto. Eu já finalizei aqui, então, todas as minhas voltas de ponto sobre ponto, no total foram 12 voltinhas aqui, ó, de ponto sobre ponto, carreiras retas, e agora a gente vai começar a fechar a cabecinha da nossa manuzinha, tá? Então, aqui eu já iniciei a minha volta trabalhando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E na sequência, agora, a gente vai fazer a nossa diminuição. Então, vem aqui, pego a alcinha da frente do primeiro ponto, a alcinha da frente do segundo ponto e faço a minha diminuição, tá? E essa volta aqui, que é a volta de número 20, vai ser toda de 7 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, a gente vai ter 48 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 21, a minha sequência é 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e uma diminuição. Vamos fazer aqui a sequência de 6 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. No final da volta de número 21, nós teremos 42 pontos no nosso trabalho. Finalizei a minha volta aqui. Nessa altura que a gente tá, a gente já vai colocar os olhinhos na nossa manuzinha, tá? Então, eu vou passar pra vocês agora bem direitinho a posição dos nossos olhinhos, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Na primeira carreira que eu tenho em aumentos aqui embaixo do pescocinho da minha manuzinha, a primeira carreira, na verdade, não. A carreira onde é toda em aumentos, tá? A carreira onde a carreira número 2, onde a gente faz 12 aumentos, tá? Aqui, ó. Então, depois dessa carreira toda em aumentos, eu vou contar aqui, ó. A carreira toda de aumentos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entre a carreira 12 e 13, depois dessa carreira toda em aumentos aqui, que eu vou posicionar os meus olhinhos, tá? Ou, se vocês preferirem contar dessa carreira que a gente parou pra baixo, aqui vocês contem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entre a 8ª e a 9ª carreira pra baixo aqui, tá? Daí, aqui, ó. A distância entre um olhinho e o outro, eu vou tirar o primeiro olhinho aqui pra mostrar pra vocês, ó, porque eu não travei eles ainda pra poder mostrar. Eu vou dar de espaço entre um olho e o outro 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos de distância entre um olhinho e outro, tá? Daí, eu vou vir aqui, ó, com a minha tesourinha e vou abrir espaço aqui pra gente colocar os olhinhos, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó, os meus olhinhos. E agora é só botar a minha travinha de segurança, tá? Então, aqui, ó. Pego a minha travinha. Dou uma pré-aquecida nela pra ela entrar com maior facilidade, né? E daí é só dar todos os estralos da minha travinha aqui. Tá? E agora eu faço a mesma coisa nesse olhinho aqui. Então, aqui, agora com os meus dois olhinhos devidamente travados, bem seguros, a gente vai dar sequência aqui. Eu aconselho que vocês usem olhos de trava ou bordado aqui, tá, gente? Nada de olho colado, essa peça é naninha de apego, tem que ser um olho bem seguro. Agora, a gente vai pra volta de número 22, e na volta de número 22, a nossa sequência será 5 pontos e uma diminuição até o final, tá? Então, vamos seguir aqui a nossa volta trabalhando 5 pontos e uma diminuição. No final dessa volta, a gente vai ter 36 pontos no nosso trabalho. Na volta 23, a minha sequência será 4 pontos e uma diminuição até o final. No final dessa volta, nós teremos 30 pontos no nosso trabalho. Na volta de número 24, a nossa sequência será 3 pontos e uma diminuição por toda a nossa volta. No final dessa volta, nós teremos 24 pontos no nosso trabalho. Nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, ó, eu parei e já coloquei enchimento aqui na base da minha cabecinha, até mais ou menos os olhinhos dela já tá todo cheio, ó. Só não botei mais aqui em cima pra não me atrapalhar, tá? Depois a gente termina de preencher, mas já dá pra começar a encher a cabeça dela, a maior parte da cabecinha dela, tá? Então, agora a gente vai pra volta de número 25. Na volta de número 25, eu vou trabalhar uma sequência de 2 pontos e uma diminuição, e vou seguir essa sequência por toda a nossa volta. No final dessa volta, eu terei 18 pontos no meu trabalho.
Na volta de número 26, a minha sequência será um ponto e uma diminuição por toda a minha volta. No final dessa volta, vou ficar com 12 pontos no meu trabalho. Agora, nessa altura que eu tô aqui do meu trabalho, ó, eu já completei todo o enchimento da cabecinha, tá toda cheinha, ó. Eu vou fazer a volta aqui de número 27, e essa volta aqui vai ser toda em diminuições, tá? Então, eu tenho 12 pontos aqui no meu trabalho. Vou fazer aqui no total 6 diminuições e ficar com 6 pontos baixos no final, tá? Então, vamos fazer aqui a nossa voltinha toda em diminuições. E já deixamos a nossa cabecinha aqui toda completinha de enchimento, tá? Vou seguir aqui fazendo as minhas diminuições e no final eu vou ter 6 pontos. No final das minhas 6 diminuições aqui, então, eu vou cortar o meu fio, deixar um pedacinho de fio aqui pra gente dar o último acabamento, né? O encerramento aqui do nosso falso anel mágico. E aqui, para essa última aberturinha aqui, ó, se eu achar necessário, eu posso vir com a minha pinça aqui e colocar mais enchimento em alguma região que eu achar que ainda precisa, ó. Então, eu venho com a minha pinça aqui, ó, e sinto se eu ainda preciso de enchimento em algum lugar, eu posso vir com um pouquinho de fibra aqui e terminar de completar bem aqui a cabecinha dela, para que ela não fique sem enchimento aqui no final, para não ficar oca a cabecinha dela, né? Então, ó. Daí, é só eu vir aqui com a minha pinça, sentir aqui, ajustar bem o meu enchimento, sentir se ele tá bem arrumadinho aqui dentro. E tá pronto aqui. Agora, vamos aqui, ó, voltar ao último pontinho e fazer o nosso encerramento aqui, ó. Então, agora eu vou introduzir esse fio aqui na agulha de tapeceiro, pra gente fazer o nosso falso anel mágico aqui. Então, aqui eu tenho 6 pontinhos, né? E eu vou trabalhar agora pegando só na alcinha de fora desses 6 pontinhos aqui, ó. Pelos 6 pontos, eu vou passar o meu fio assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e o último aqui, 6 pontinhos. Agora, eu vou, que é com o meu polegar, eu pressiono aqui, pra não ficar bico aqui no meu anel, e vou puxar assim o meu fio, ó. Bem, puxar bem até encerrar. Agora, eu vou vir aqui, ó, no primeiro de novo, na primeira laçadinha aqui, ó, pra gente dar um nozinho aqui. Porque isso aqui vai ficar embaixo do cabelo, então o nozinho não vai aparecer. Então, venho aqui e faço aqui. Ó. Ai, meu pai. Meu fio trancou. Eu vou botar aqui pra dar um nozinho. Dou um nozinho aqui, porque esse nozinho vai ficar aqui embaixo, então não vai aparecer, tá? Vou passar de novo aqui, ó, em mais 1 ou 2 pontinhos pra trancar o meu fio. Apertei tanto, que agora eu não consigo mais pegar o ponto. E agora, eu vou perder ele lá pra dentro. Vou só perder ele aqui no meu enchimento. Nossa, meu ponto tá muito apertado. Hoje eu tô com a tensão do ponto, assim. Pense que eu tô com o ponto apertado. Ó. Vou perder ele aqui e cortar o excesso do fio. Agora, eu venho aqui com a minha agulhinha e só ajusto aqui pra não ficar carocinho aqui em cima, com um acabamento bonito, depois não ficar levantado o cabelinho dela. Finalizamos aqui, então, o padrão do corpinho dela, pra agora a gente dar seguimento nas roupinhas e cabelinho na próxima aula.